este chamado e com cores e jeitos diversos pintaremos a bandeira da paz tão desejadas por nossos povos. Amém, axé, axé, auerê, aleluia. Agora, Clóvis Pinho, mais amor, por favor. Fazer-me instrumento de força. Noventa e 98,7 Mirandela FM. Vamos lá. Bem, estamos de volta com o programa Perfeita Alegria. Para que vocês possam participar conosco aqui, basta acessar aí o site www.radiomirandelafm.com
e ligar para a gente também no telefone 3743-3673. Além disso, você pode falar conosco no WhatsApp 98246-4082, 98246-4082. Pode deixar seu recado também no Twitter, @Perfeita Alegria. E pode também entrar lá no Facebook, tanto da rádio, né, no Rádio Mirandela FM, como lá no nosso na nossa página, lá no programa Perfeita Alegria. Vai lá, deixa seu recado. E uma coisa muito importante que a gente quer pedir, compartilha aí as nossas postagens, as nossas falas. De tema, manda de isso, pessoas para serem entrevistadas. A gente precisa muito disso aí. Bom dia, João. Esqueci de dar bom dia para você, dia, né, cara? Jefferson. Mal educado pra caramba esse cara aqui. Mas vamos lá. Hoje a gente está recebendo aqui para discutir o tema Atlas da Violência 2018, o retrato de um Brasil racista, o nosso amigo Messias da Silva, que é graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, ex-líder estudantil e vice-presidente regional da UNE, ativista em defesa dos direitos humanos, atuante em movimentos sociais, políticos e de juventude no estado do Rio de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense. Bom dia, Messias, tudo bem? Bom dia, Jefferson, bom dia, João. Obrigado pelo convite de estar com vocês aqui na Rádio Mirandela, na nossa querida cidade de Nilópolis, na nossa querida Baixada Fluminense. Obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência, que nos confia de entrar em suas casas, em seus estabelecimentos, falar com as suas famílias por meio da nossa rádio. Espero que possamos contribuir, realizar um programa bem proveitoso, de alguma forma esclarecer melhor esse tema do extermínio da juventude negra, encarceramento em massa, que é tema da campanha da fraternidade desse ano, né, como bem já foi falado, falar um pouco de segurança pública, direitos humanos também, temas que são tão importantes e precisam, às vezes são tão pouco debatidos e apresentados de maneira tão distorcida. Legal, cara. Então, no Atlas organizado em parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, como se em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente distintos. Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros. 16 mortes por 100 mil habitantes contra 40,2, né? Quer dizer, praticamente o dobro, né? Um dobro e um pouco mais, diz o texto. O relatório analisou os dados mais recentes disponíveis, de 2016, fornecido pelo Ministério da Saúde. O que isso significa, Messias? O que significa esses números aí, né? Tem algum significado pra gente isso? O primeiro significado que se apresenta é o quão a violência é tão assombrosa, são números tão grandes que demoram 2 anos para ser compilados, né? Esse último Atlas da Violência tem como ano base 2016, só ficou pronto agora em 2018, assim como os 2017 só vai ficar pronto também em 2019. Retrata um país com a desigualdade, um abismo social cada vez maior entre brancos e negros, entre classes superiores e as classes que estão na base da pirâmide social. E um país com índice de letalidade cada vez maior, né? Ultrapassamos 60 mil homicídios por ano. É o maior número de homicídios absolutos do mundo, mais até do que países em guerra. Então, na verdade, é o seguinte, né? Eu gosto muito de fazer umas provocações de vez em quando aqui. Então, não é mimimi. Porque tudo que a gente fala hoje em dia em relação à questão do racismo, da morte, não é mimimi, né? Isso aí são números, infelizmente, né? Não é mimimi, não é vitimização. Então tá. Infelizmente é tudo muito real. O extermínio em massa da juventude negra é uma realidade que destrói milhares de famílias, milhares de vidas ceifadas todos os anos. Legal. Messias, o Brasil já saiu da escravidão, né? Por que o Brasil é tão racista, tendo em vista que é um país permeado por uma miscelânea de cultura e nações? Olha, João, certa vez eu ouvi de um professor na universidade que a Lei Áurea foi um atestado de óbito da escravidão. E você só dá um atestado de óbito para algo que já está morto, né? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Ainda restaram Cuba e Porto Rico, que na época eram colônias da Espanha. Mas de Estado soberano, o Brasil foi o último. Às vezes a história nos apresenta de maneira distorcida, como se a escravidão tivesse chegado ao fim por pressão da Inglaterra ou por um gesto humanitário do Império, quando na verdade não foi. Foram décadas e décadas, séculos de luta, né, do povo negro, como fizeram no Zumbi, como fizeram Dandara, nos Palmares, e como o povo negro precisa fazer até hoje nas periferias contra essa escravidão não declarada, né? Contra a violência do Estado nas comunidades, contra a desigualdade salarial, contra os estereótipos de uma sociedade que coloca o jovem negro como um padrão de suspeito. Eu certa vez estava assistindo uma entrevista, salvo engano, no programa do Jô, em que o Emicida, né, o rapper Emicida,
falava algo muito interessante sobre essa miscigenação, de que se vende o Brasil como se fosse um paraíso de convívio pacífico entre branco e negro, entre cafuzo, mameluco, mulato, que de fato não existe, né? O racismo no Brasil, ele é igual ou pior do que nos Estados Unidos. Lá a gente tem um racismo mais direto. Aqui o racismo é velado, porque quando você, jovem, negro, negra, entra numa loja, é em você que o segurança fica de olho. Quando você vai comprar uma roupa, se você não estiver bem arrumado, quando você vai comprar um calçado, é você que vai ser atendido por último pelo vendedor. É você quem vai ser abordado prioritariamente pela polícia. Ser ameaçado, passar constrangimento em público, como eu já passei, outros jovens negros, moradores da nossa baixada, da nossa comunidade, certamente já passaram. Eu sou sempre o segurança. Grande, negão. E ainda tem essa ótica, de certa forma também, de discriminação, porque quando você está de terno e gravata, quando você é negro, você é motorista, você é segurança. Não que sejam profissões que não devam ser menosprezadas, é claro que não, são profissões super dignas. Mas o jovem negro que pode ser pastor, pode ser segurança, pode ser motorista, pode ser advogado também, pode ser um engenheiro, né? Professor, claro. Eu, inclusive, fui confundido uma vez com motorista. Com mais calma eu conto essa história. Quando estava em frente ao fórum, o guardinha veio dizendo que ia multar o carro que estava na frente, achando que eu era motorista do carro. Mas enfim. E aí você ainda enfrenta aquele discurso de quando há um jovem negro assassinado na periferia, mas morreu por quê? Né? Como se houvesse justificativa para tirar a vida de um outro ser humano. Então, concluindo, nós saímos de uma escravidão declarada. A escravidão era legal naquela época, né? Eu sempre digo para não confundir o que é legal com o que é legítimo, porque a escravidão era legal, o holocausto era legal, o apartheid era legal, então ser legal não quer dizer que seja justo, né? Nós saímos de uma escravidão legal, declarada, e entramos nessa escravidão atual. Péssimas condições de trabalho, péssimas condições de moradia, transporte público precário, salários inferiores e pior, com as nossas vidas desvalorizadas pelo Estado. Legal, então, a gente observa, né, isso tudo que o Messias falou, cara, seria importante também que as pessoas entendessem o seguinte: você que é branco, você que é louro, você que tem uma pele um pouquinho mais clara às vezes, você não vai entender nunca o que a gente está falando. Então não se coloca no nosso lugar, não quero resolver nosso problema, porque você não vai conseguir. Esse sentimento só sente quem passa. Né? Isso é importante de começar falando, porque quando aquela brincadeira que eu fiz do mimimi, é exatamente essa questão, né? O cara diz que a gente tá com mimimi porque ele nunca vai sentir. Ele nunca foi confundido com motorista. Eu sou professor, né? E agora eu tô até parado, mas eu dava aula em universidade e por vezes os alunos, eles nunca me veem como professor. Né? O reitor da faculdade uma vez entrou no elevador, depois de várias reuniões que eu já havia feito com ele me confundiu com um aluno, ele só foi me reconhecer depois. Então, isso tudo é bom as pessoas entenderem, porque a sociedade, ela acha, né, principalmente os brancos, que eles entendem o que é ser negro, eles entendem negritude. Eles, na verdade, não entendem nem a branquitude. Sim. Porque eles não conseguem reconhecer que eles têm privilégios. Né, que eles já partem na frente. Se um dia eles conseguirem entender a branquitude, nós já estamos melhor. Eles ainda não entenderam nem o lugar social deles, querem entender o nosso. Então isso aí já é uma discussão que leva quase 10 programas a gente falando aqui. Eu tenho um amigo, foi inclusive colega de faculdade, nós estudamos juntos, né, como você bem pontuou, fui graduado pela Estácio, de Nova Iguaçu, sou morador aqui, lá de Nova Iguaçu, na verdade, né, aqui da Baixada, e certa vez numa abordagem policial ele se identificou como sendo advogado. E aí o policial perguntou ele por que ele não se identificou antes, porque ele não tinha cara de advogado. Ou seja, você tem que ter cara, né? Você tem que ser branquinho, ter uma certa idade, usar um óculos, senão você, jovem negro, você não tem cara de advogado, né? Então, a profissão ela tem cara, mas você tem cara de quê? Você tem cara de um agente da lei, né? Falar isso, um agente público, né? Caramba, é complicado. Mas vamos lá. Nos surpreendemos, né, quando olhamos para alguns números. Por exemplo, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídio de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%, diz o relatório. As maiores taxas de assassinatos de negros no Brasil se encontram em Sergipe, com 79 por 100 mil habitantes, e Rio Grande do Norte, com 70,5%. As menores taxas de homicídio de negros são a de São Paulo, 13,5%,
Paraná 19 e de Santa Catarina com 22. E aí vem uma pergunta, né, que isso me assustou realmente. Por que o Nordeste, de um modo geral, tem taxa de assassinato de jovens negros tão alta? Essa pergunta é muito boa, até para se desconstruir um pouco algumas ideias pré-fabricadas acerca da violência no Brasil, né? Você olhando esses dados, olhando de uma maneira rasa a princípio, a pessoa vai dizer, não, esses dados são menores em São Paulo, Santa Catarina e Porto Alegre, porque lá a maioria é branca, colonização germânica, e no Nordeste a maioria é negra. Não é, pode até fazer sentido, mas não é, isso não é uma verdade, né? Acho que, retomando aqui o eixo inicial, se vende muito uma ideia de que o Rio de Janeiro é muito violento, que São Paulo é muito violento, às vezes se fala de Brasília, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Mas se nós observarmos o Atlas da Violência, nós vamos verificar que das 10 cidades com maior taxa de homicídio no Brasil em 2016, 6 delas estão no Nordeste, sendo 5 na Bahia. E por óbvio que esse reflexo de homicídios é maior entre a juventude negra, periférica, moradora de comunidade. Outro exemplo, o estado de Alagoas, eu até me surpreendi quando eu abri esse levantamento, porque o estado de Alagoas, historicamente, é o estado que tem a maior taxa de homicídio geral e entre os jovens negros. Esse ano foi o de Sergipe, como você bem pontuou. E outro número que é bom destacar também é que a Bahia concentrou mais de 10% dos homicídios do Brasil inteiro. E a maioria também, como nós falamos, mais de 66% desses homicídios são de jovens negros. O jovem negro hoje tem possibilidade duas vezes e meio maior de ser assassinado do que um jovem branco. Só para finalizar, já que eu dei esse dado aqui, a Bahia teve 7 mil homicídios dos 60 mil homicídios do Brasil. Um estado só concentrou 10%, enquanto o restante ficou dividido aí entre as outras 26 unidades da federação. É extremamente violenta e descontrolada, né? Não existe segurança pública na Bahia, né? Sim, e é bom frisar também os fatores históricos e culturais que estão associados a isso, né? As pessoas não conhecem a Bahia e acham que por ser um estado negro, não tem racismo. E aí a gente, quando meus pais são, meu pai é baiano e tem família oriunda de lá, a cidade, por exemplo, de Salvador, ela era dividida, hoje já está menos, que era antes em 2 polos. Era o pessoal branco, né, que eram os donos da cidade, e os negros que trabalhavam. E sempre foi assim. Em Ilhéus, na Bahia também, você tinha lá os filhos dos coronéis do cacau, as pessoas, os filhos dos altos funcionários públicos, né, que iam para os clubes da cidade, né, usavam a cidade, e os negros trabalhando. Então é um local de muita discriminação racial, né? Eu não vou lembrar todos, mas salvo engano, Eunápolis, Simões Filho e Porto Seguro estavam entre essas 5 cidades baianas que estão entre as 10 mais violentas do país. Também tem muito aquela questão de ser, às vezes, mais para o interior, uma terra de ninguém, né? Eu, quando fiz estágio na Justiça Federal mesmo, eu tinha tá até saindo um pouco do assunto, mas eu tinha um colega que veio de Montes Claros, que era norte de Minas, já quase em Minas, quase na Bahia. Ele dizia que lá o coronel entrava, dava ordem, não, claro, que às vezes até publicamente para os capangas dele ir lá no fórum, vai dar uma pressão lá no juiz, vai lá, né, pressiona o promotor. Então, às vezes, o Estado fica refém, não só desses coronéis, mas dessas famílias que controlam essas cidades aí mais para o interior. E tem muito também essa questão, como se disse, o cultural, de, você matou meu irmão, então não vou esperar a polícia, não, eu vou lá e vou matar você também. Porque vem esse discurso o típico bandido bom é bandido morto, só que aí é aquilo, um assassino matou um inocente. Aí o irmão daquele inocente vai matar esse assassino e também vai virar um outro assassino. Aí o irmão desse primeiro assassino vai matar ele, também vai virar outro assassino. Tem uma briga assim, acho que é Exu, né? Pernambuco. Isso. Eram 2 famílias que se matavam constantemente. Então, a gente vai agora dar uma paradinha, mas antes eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar a gente aí nas redes sociais, né? No Facebook, acompanhar a gente aí no site da rádio, né, www.radiomirandelafm.com. Também entrar em contato conosco pelo WhatsApp 982464082 e também nos acompanhar pelo Twitter @perfeitaalegria. Eu quero mandar um abraço para Jana Tavares, quero mandar um abraço para Bianca Assis, para Geórgia, eu quero mandar um abraço para Daiane Oliveira, quero mandar um abraço aí para o Frei Fidêncio Van Boe, o Frei Ederson, que entraram aí em contato com a gente, curtiram as nossas páginas durante a semana. Um abraço a todos vocês. E vamos agora escutar, né, a música
Racistas Otários Nos Deixa em Paz, com Racionais MC. Racistas otários os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a diferença por gente carente que se tem, e eles veem com toda autoridade o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno, e reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema, e a nossa desinformação é o maior problema, mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários os deixei em paz. 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 Justiça, em nome disso eles são pagos, mas a noção que se tem é limitada, eu sei. Que a lei é implacável com os oprimidos, tornam bandidos os que eram pessoas de bem, pois já é tão claro que é mais fácil dizer que eles são os certos e o culpado é você, se existe ou não a culpa. Ninguém se preocupa, pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais, pra eles tanto faz, não passará de simples foto nos jornais, pois gente negra é carente, não muito influente e pouco frequente nas colunas sociais. Então eu digo, meu rapaz, esteja constante ou abrirão seu bolso e jogarão flagrante no presídio qualquer, será um irmão a mais. Racistas otários os deixei em paz. 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 Pois a lei é surda, segue mal interpretada. Então a velha história outra vez se repete, por um sistema falido como marionetes. Nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurram à incerteza e ao crime, enfim, porque aí sim certamente estão se preparando com carros e armas nos esperando, e os poderosos bem seguros observando um rotineiro holocausto urbano. O sistema é racista, cruel, levam cada vez mais irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais e dizem ser financeiro nosso dilema, mas se analisarmos bem mais, você descobre que negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. São filhos de pais sofridos por esse mesmo motivo. O nível de informação é um tanto reduzido. Não, é um absurdo. São pessoas assim que se por tudo e que no dia a dia vive e se segura e sofre as covardias, humilhações, torturas. A conclusão é sua, KLJ. Se julgam homens da lei, mas a respeito eu não sei. Porém direi para vocês, irmãos, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários os deixei em paz. 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 Os poderosos são covardes desleais, espancam negros nas ruas por motivos banais. E nossos ancestrais, por igualdade, lutaram, se rebelaram, morreram. E hoje o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados. Até parece que nem somos nós os prejudicados. Enquanto você sossegado foge da questão, eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a sua, cabelo, cor, feição. Será que eles veem em nós o marginal padrão? 50 anos agora se completam da lei antirracismo na Constituição, infalível na teoria, Inútil no dia a dia. então que f***se eles com sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz, te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. O Brasil é um país em clima tropical, onde as raças se misturam naturalmente e não há preconceito racial. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários os deixei em paz.
98,7 Mirandela FM. Estamos aqui de volta, né, com a segunda parte do programa. Vamos continuar aqui entrevistando o Messias, que a entrevista está muito boa, está valendo muito a pena. Vamos lá. Esses números que foram divulgados, Messias, deixam claro que as políticas de segurança no Brasil são racistas e tem um direcionamento eugênico. É isso mesmo? Olha, Jefferson, primeiro, eu acho que nós nem temos política de segurança pública no país. Caramba! Se nós tivéssemos, não estaríamos passando por essa situação calamitosa. Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende num curso de direito é o seguinte: direito penal não é ferramenta de segurança pública. Mais prisões significam mais crimes, mais violência, não mais segurança. E a única forma que o Estado atua na segurança pública é com prisão, com repressão, com essa guerra inútil, ineficaz. Isso não é política de segurança pública. Essa barbárie, esse banho de sangue cotidiano que nós vivemos, pode dar ideia de qualquer coisa, menos de segurança. Acontece, infelizmente, que a maior parte da sociedade busca vingança e não busca segurança, né? Isso a mídia ajuda, né? Sim, existe uma espécie de pensamento... Não existe aquele pensamento de eu não quero ser roubado, eu não quero ser vítima de violência. Não, eu posso ser roubado, mas eu quero ver o sangue do ladrão rolando, eu quero ver a cabeça dele rolar, né? É mais fácil para o Estado, mais barato, gera mais voto, o Estado reprimir do que prevenir. Que formular a política de segurança pública balizada sobre o pilar da educação. Não, mas né? Aí eu acho que eu vou até discordar de você. Aí só te cortar. Sim. Acho que não é mais barato, não. Porque os caras gastam milhões com extermínio. Se você for parar a quantidade de arma que eles compram, de equipamento... o orçamento da intervenção... O próprio orçamento da intervenção exatamente. são milhões de dólares. Não nessa intervenção agora, não. Agora tem mais ou menos um tempo atrás, que teve uma operação de garantia da lei e da ordem na Maré. Né? Acho que foi só para meio que colocar um pouco de base teórica. As Forças Armadas ela tem como atribuição garantir a soberania nacional, a independência entre os poderes e, por provocação de qualquer dos poderes, do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário federais, garantir a lei e a ordem. Isso. Teve uma operação, uma garantia da lei e da ordem na Maré, que foram gastos 400 milhões de reais na Maré. É muito dinheiro. Com repressão, com exército. Quanto que você faria de escola, de creche, de centro comunitário na Maré com 400 milhões Mas isso de reais? Não importa, né? Então, esse caso aí eu escutei que parece que foi a mesma quantidade de grana que gastaram em 4 anos com projeto social dentro da Maré. Eu acho até que ainda gastaram menos. Acho que está exagerando. Foi isso aí. Acho que está chutando muito alto, que não foi isso, não. Não, números oficiais, né, gente? Números contando oficiais o PAC. Do Sérgio Cabral, não? Contando o PAC. Mas assim, que não seja, que seja, a repressão ela também custa caro. Né? Ela também custa caro. Mas para o Estado é mais fácil e mais rápido e também gera mais voto. Você reprimir do que você prevenir. Né? Você imagina essa mídia sensacionalista que nós temos. Você consegue imaginar o Datena falando: olha só, me dá a imagem de uma creche sendo inaugurada lá no Alemão, de uma escola sendo inaugurada. Agora vai inaugurar uma creche! Vai inaugurar mais um centro comunitário. Filma ali, coronel! Básico, né? Alguém vai parar para assistir? Agora, diz que está tendo uma operação como a que teve... Agora vai matar o bandido ali. Essa semana agora, inclusive na Maré também, que terminou resultando na morte de 6 suspeitos, como assim foram colocados, e mais 3 moradores feridos, inclusive uma criança ferida dentro da escola, estava em estado grave, eu não pude acompanhar o desfecho do caso. Então é isso que gera ibope para a mídia, é isso que gera voto para governo. Né? O Rio de Janeiro, acho que teve um governador, que soube investir em segurança pública. Também só existiu um, não vai existir outro igual ele, que se chamou Leonel de Moura Brizola. Né? E eu acho que o CIEP... E depois ficou com a culpa de ter criado a violência. Né? Eu acho que... Isso. Eu acho que o CIEP, sem dúvida, foi o projeto que poderia ter revolucionado a história da educação, a história da segurança pública, né? E a história do Estado do Rio de Janeiro. O próprio Darcy Ribeiro, já com os CIEP sendo sucateados pelo governador Moreira Franco, que reza a lenda, né? Não investia nos brizolões porque não queria levar o nome do Brizola pra frente, porque eram os CIEPs, até hoje a gente conhece como Brizolão. Ninguém fala CIEP. Eu estudei em um, mas eu não falo estudei no CIEP 390, que foi onde eu estudei. Eu falo, não, eu estudei lá no Brizolão, no chão de estrela, lá na posse, lá, entendeu? Eu não falo que eu estudei no CIEP. Então, todo mundo conhecia como Brizolão. E o Darcy Ribeiro dizia...
a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Se não investirmos em educação hoje, vamos ter que construir presídio amanhã. Olha esse projeto dando certo. Esse projeto de criar crime né? para vender segurança. Se você for analisar um dado, o efetivo das empresas de segurança privada é 3 vezes maior do que o da PM no Rio hoje. A PM com 70 mil homens e essas privadas aí com mais de 200 mil segurança privada. Mas, Messias, esse é o que é a questão. Não é a sensação de segurança. Realmente tínhamos, há 20, 30 anos atrás, proporcional à população, um efetivo de polícia muito maior do que temos hoje. Porque a população cresceu e a polícia, estou falando polícia militar e civil, né? Não acompanhou esse crescimento populacional. E não vai acompanhar agora tão cedo, né? Porque o Temer falou que congelou o investimento, né? Vão ficar 20 anos só com esse valor. Em 20 anos, a população do Brasil ela vai quase dobrar. Sim. E com esse mesmo orçamento vai dar certo. Não, mas eles estão resolvendo já, pô. Essa semana, já segunda notícia que eu recebi ontem, né? Tem até um amigo de São Paulo que trabalha com morador de rua que mandou isso pelo Facebook. Ontem a Justiça em São Paulo autorizou a segunda esterilização de um morador de rua, né? Uma mulher. A primeira, Marra, né? Na Marra, é judicial. A primeira aconteceu semana passada. Que ela foi conduzida coercitivamente, que não existe mais. E a segunda está acontecendo essa semana. Quer dizer, eles já estão começando a resolver o problema da natalidade. Em alguns lugares já está sendo colocado outdoor para recomendar a esterilização. Então, a gente começa a falar algumas coisas, mas as coisas são muito maiores do que a gente imagina. É verdade. Entendeu? Então vamos continuar aqui no tema aqui. Próximo aqui, né? Além disso, a situação das mulheres negras... Tem mais alguma coisa para falar? Então, eu queria só concluir aqui, como a gente colocou sobre essas práticas eugênicas, essa política de segurança pública, não chega a ser política de segurança pública porque repressão não é política de segurança pública, né? É justamente a ausência de política de segurança pública que gera criminalidade e o Estado não tem outro meio que não reprimir. O João até falou da questão do efetivo policial, mas o ideal seria a gente não precisar da polícia. E isso aí, né, hoje em dia distorcem tudo. Eu não estou dizendo que eu não é nada contra a instituição nem os agentes. O ideal seria nós não precisarmos da polícia. Porque se nós precisamos da polícia, é porque está acontecendo um crime. Não é? Quanto menos policial a gente tiver na rua, isso num estado quase que utópico, é porque menos crimes estão acontecendo e um estado melhor de bem-estar social. É utópico tipo Japão, tipo a Bélgica. Exatamente. Né? São estados que existem, gente. Canadá existe, Bélgica mas existe. mas tem policial. Só que o policial não anda armado. É porque a educação do cidadão é diferente. A Bélgica está fechando presídio. Né? Então não tem mais preso, não tem mais criminoso. O Japão registrou 3 homicídios por arma de fogo em um ano. E no Brasil tem candidato a presidente por aí dizendo que armar a população vai resolver, né? Eu vim do Rio agora no trem lotado, tinha uma senhora de uns 70 anos do meu lado em pé. Uma população que não tem condição de ceder o lugar para um idoso no transporte público é a população que quer andar. Outra coisa também que é importante, Messias, eu não sei o dado, não vou falar a proporção disso, mas a polícia também, o que acontece? A gente tem, acho que são 211 homicídios dia no Brasil, não é isso? Sim. Por aí. E quantos % disso realmente é efetivado, chega no final? E aí o cara da televisão, da mídia e a população diz assim, não, o Brasil precisa de lei. O Brasil não precisa de lei. O Brasil precisa ter polícia, e aí eu não estou falando de PM, polícia, todo o aspecto que envolve segurança pública. Né? Porque você tem um Estado que não investiga nem 4, 5% Sim. dos crimes que acontecem, é que 96% ineficiente. Sim. Eu ia passar esse dado, de que 96% dos homicídios não chegam nem a ser denunciados pelo Ministério Público. Mas eu sempre faço um discurso aqui, todo programa que a gente fala desses temas, tá ficando até piegas já. É o seguinte, não vai resolver não é a polícia, o que não vai resolver não é a política de segurança pública, o que vai resolver é a mudança de pensamento dos seres humanos brasileiros, né? A gente tem que começar a entender que nós somos uma grande comunidade e nós somos interdependentes, precisamos uns dos outros. E nós vivemos na sociedade todos uns colados nos outros. E se nós continuarmos a nos assassinar, a nos matar, a olhar o outro como inimigo, com indiferença, sem esticar a mão, sem abraçar o problema do outro, a gente não vai resolver nunca.
A diferença da gente, por exemplo, um país como o Japão, é que lá as pessoas são respeitadas. Não importa se ela seja pobre, rica, amarela, azul. Para eles, você é cidadão. Então, na verdade, o que eu penso, e é pensamento meu, hoje eu estava conversando com um amigo no trabalho pela manhã, falei sobre isso, é que cada cidadão é responsável pela educação do seu filho em casa. Ah, eu trabalho demais. Para de ir pro boteco, para de jogar futebol final de semana, para de fazer um monte de coisa, já que você não pode a semana toda olhar o seu filho, pelo menos no final de semana, abraça seu filho. Né? Ensina para ele um caminho melhor. Mostra para ele que a vida pode ser diferente. O que está acontecendo é que ninguém quer cuidar de nada, meu irmão. E aí o agente público é só um reflexo do que a gente é no dia a dia. Eu dou aula é isso no que eu ensino falo. médio. Eu dou aula no ensino médio, né? Eu tenho um aluno que ele acha bacana chegar na sala, tirar o sapato e botar o pé descalço em cima da carteira. Então, mas é E isso é que uma eu tô escola falando. particular, Mas é não isso é que eu tô pública, falando, não. então. O que Porque acontece? o pai e a mãe... Exato, e aí Não vai dá a questão do educação amor, nenhuma. outra coisa. A gente tem que ensinar nossos filhos que por mais que o outro ser humano seja diferente da gente, né? A diferença faz parte do mundo, faz parte do ser humano. Ninguém é igual. Agora tem uma coisa que todo mundo é igual, e aí eu vou falar como cristão católico. Nós somos todos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é mais bonito do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Se a gente começar a ensinar isso para todo mundo e dizer, olha só, nós somos todos iguais. Não importa, porque nós somos todos em mais semelhança de Deus. Ninguém é mais bonito, ninguém é mais importante, ninguém é nada disso. Então, essa reflexão, cara, é que tem que permear a sociedade, cara. A sociedade está perdida porque as pessoas esqueceram que o outro sente a mesma dor que você. Somos Ele todos é igual. humanos. Apesar de ter gente que achar que é alien, né? Somos todos humanos. Então né? é essa que é a grande questão. Eu sei que a gente vai continuar discutindo sobre a política pública, sobre os números, mas se a gente não parar, cara, para olhar que a gente precisa mudar o nosso jeito de viver, aí vem um candidato do presidente da República dizer que vai resolver o problema, dando uma arma para cada cidadão e as pessoas aplaudem. E pior, né? E aí desgringola tudo. Cristãos abraçam essa proposta, como se essa proposta fosse uma proposta que fosse de encontro ao discurso de Jesus no Evangelho. Sim. E não é. E pior que se você for analisar, e aí falando como cristão católico, que eu também sou, o contexto histórico daquela época, Jesus foi morto como se fosse um bandido. Exatamente. Se fosse Ele hoje, foi essas pessoas condenado estariam pelo dizendo Estado. que bandido bom é bandido morto. Ele foi condenado pelo mas Estado, foi pelo isso. Império Romano. Mas Entendeu? é exatamente isso, Messias. O que acontece é que a gente está repetindo o erro daqueles judeus lá daquela época que quiseram Jesus na cruz. A gente Escolheram quer matar Barrabás, as né? pessoas. E a gente não parou para raciocinar que o caminho é outro, cara. O caminho é o abraço. É entender que o outro é igual a mim. Sem contar que está lá no Evangelho, é textual, né? Tem 2 ladrões crucificados, Jesus está no meio deles. Sim. Jesus olha para os 3 estão crucificados. Os três foram sentenciados, condenados e a pena foi imposta. Sim. E Jesus Cristo olha para um deles, que não era nenhum santinho, óbvio, senão não estaria ali, diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, mas vamos Então continuar. é o bandido bom, é o bandido Eu sou morto? meio louco, né? Não, né? Mas é bom porque Já a irei gente, pro outro o lado. Vamos tema embora é, aqui. Vamos voltar o para debate é bom de ser construído. A gente Vamos vai voltar pra terra. A gente precisa conhecimento falar isso atrás aqui. conhecimento, a gente vai levando. Isso aí. E aí Faz A essa pergunta, próxima aí, João. né? Além disso, agora vamos falar uma parte bacana, né? Situação das mulheres negras, né? Também é grave. A taxa de homicídio entre elas foi 71% superior à de mulheres não negras. Dessa forma, observamos que os negros, de forma geral, são vítimas do racismo brasileiro. Além disso, o machismo, tanto entre negros como brancos, acomete as mulheres. Porém, o feminicídio é muito maior entre a população negra. Deixa eu só fazer um recorte dessa pergunta aqui, né? Uma coisa que eu não vou me esquecer nunca é de uma senhora chamada Cláudia, que foi socorrida, arrastada né? pela polícia. Colocada na caçapa de um camburão e arrastada por sei lá quantos minutos. Diz eles que ela estava sendo socorrista. Cláudia era uma trabalhadora negra. Né? Ninguém socorre ninguém botando em caçapa de camburão. Inclusive é ilegal isso. A grande Elza Soares dizia que a carne mais No barata do mercado mercado é a carne negra. é a carne negra. E aí a gente acaba
somatizando dois graves problemas na nossa sociedade, que é o racismo e é o machismo, quando você vai tratar de feminicídio. Porque aqui você, ao contrário do extermínio da juventude negra masculina, em que 100% dos casos estão atrelados aí à violência, principalmente à guerra às drogas, quando se fala em feminicídio, você tem muita questão da violência doméstica. Muitas vezes o teu inimigo não é o Estado, o teu inimigo está dentro da tua casa, está na mesma cama que você, e é a pessoa que vai, às vezes, cônjuge, fazer né? com que a mulher passe por uma violência psicológica, uma violência física, uma violência patrimonial, que talvez muita gente, não sei se quem é leigo, tenha conhecimento, mas a violência contra o patrimônio da mulher também é abarcado pela Lei Maria da Penha, né? E aí você entra também na questão das mulheres, que são alvo também de todo esse processo de limpeza étnico-social travestido de discurso de combate ao tráfico, de guerra às drogas, de política de segurança pública. Eu iria até usar esse exemplo na pergunta anterior, mas foi bom você falar isso agora. Eu, inclusive, comentei em redes sociais há mais ou menos 2 semanas. Eu tive numa vara criminal da capital, não vou me recordar agora qual é a vara criminal. E aí, quando eu entrei, né, eu me senti bendito fruto entre as mulheres lá dentro. A juíza, a promotora, a policial. Eu vi esse post Você teu. viu meu post? A escrivã, né? As mulheres todas bem bonitas, bem vestidas. E a encarcerada... E a ré lá, jogada como... Você imagina uma mulher vaidosa, como certamente Todas né? são, né? Vendo todas aquelas mulheres ali com boas profissões, bem vestidas, bem maquiadas, e ela sendo tratada como um lixo humano, segregada ali do convívio social, como se fosse um bicho, e que certamente poderia também ter uma boa profissão, ter uma boa família, se tivesse tido uma oportunidade, se quem tivesse dado a oportunidade a ela fosse o Estado, o poder público, e não a criminalidade. E aí a gente, lá examinando os autos, essa menina até era a moradora lá do Jacarés, que tinha um filho, e aí o filho provavelmente já está numa família desestruturada, já está com todos os fatores de risco para também, né, sucumbir ao tráfico. Quando eu fui lá examinando os autos, vendo o laudo prévio, né, e o laudo definitivo também das drogas foram apreendidas com ela, era uma quantidade ínfima, era coisa de alguns pinos de cocaína e umas trouxinhas de maconha, que se você somasse aquele material não daria R$200, e ela estava lá respondendo como tráfico de drogas, com pena de 5 a 15 anos de prisão. Né? E aí um helicóptero inteiro com 500 meia tonelada de cocaína, pasta base de cocaína. Não entrou entendeu? como tráfico. De um senador da República, que depois disse... Minas, né, que tirou o filho dentro da cadeia, né? Que depois disse para um outro senador também, disse, não, eu não faço nada de errado, eu só trafico droga. Mas ele está lá no Congresso, ele está recebendo com o nosso dinheiro, ele está solto. Entendeu? Enquanto a jovem negra periférica está ali, encarcerada, algemada, que até algema, esse uso de algema abusivo também é ilegal. Mas a lei de drogas agora foi modificada para isso, né? A gente discutiu... Sumiu as quantidades. Sumiu a quantidade, aí você escolhe quem é traficante e quem não é isso? A lei de drogas, no artigo 28, que é o artigo que trata sobre a infração de porte de drogas para consumo próprio, em um dos incisos ela fala justamente o seguinte, que o juiz, para definir se a quantidade é para consumo próprio ou para tráfico, ele vai analisar uma série de critérios, se não me engano são 8 critérios, dentre deles as condições sociais do suspeito, do acusado. Eu tinha um professor que dizia isso, ser pobre é crime? Não é. Mas o direito, o Estado dá um jeitinho de criminalizar. Como é que você vai analisar a condição social de quem está portando droga? Ou seja, se você... Porque um cara que mora na Barra, ele pode comprar 2 toneladas de pó, que é para consumo próprio. É para consumo próprio, não, vou consumir durante um ano. Aí chega lá na comunidade, isso acontece muito, de usuário ser detido como traficante, e aí muitas vezes ele nem, às vezes os agentes acabam colocando mais coisa além do que já tinha. Às vezes eles pegam mesmo com 2 coisas que seria para consumo próprio e levam. Falam, não, mas ele tinha um bolinho de dinheiro no outro bolso, trocado, agora o dinheiro virou flagrante também. E apresenta na delegacia e muitas vezes o delegado dinheiro é de livre circulação, né? Quer dizer que se eu tenho, particularmente eu não tenho, mas se eu tiver com R$2.000 no bolso, eu sou traficante. Se você tiver trocada, é porque já te pagaram. Isso é absurdo. A discussão tá boa, mas a gente tem que agora dar uma fazer paradinha. A nossa música aí, aqui. Né? Então, a gente quer mandar aqui um abraço. Meu celular agora deu uma pulada aqui. Vamos lá. Tem que dar um abraço aqui para Álvaro, né? Nosso querido Álvaro, Drica Borboleta, minha amiga. Anísio Borba, Luciana Souto. Tiago Ferreira. Celeste Azevedo. Marta Fernandes, que é minha cunhada.
Edmilda Duarte, Ingrid de Lima, Elaine Machado, que é minha prima. Um abraço a vocês aí. Fiquem agora aí com essa música. Eu estou me oferecendo para vocês essa música do MC Mestiço, Negro Não. Minha pele é parda, meu cabelo é enrolado. Eu digo que sou negro, eles dizem que sou mulato. Mulato vem de mula, e eu não sou bicho. Eu repito que sou negro, eles insistem que sou mestiço. Olhe nos olhos daquela criança, o que você vê? Eu vejo o reflexo do que tá na TV. Olhe nos olhos daquela criança, o que você acha? Ela é feliz aprendendo que seu cabelo não se enquadra. Olhe pra ela querendo ser que nem a modelo. Diz porque é uma criança de 10 anos, alisa o cabelo. A única negra em destaque chamam de mulata. E quando falam da minha cor eles chamam de raça. Aquela criança vai crescer com as novelas, onde só tem preto na senzala e nas favelas. Aquela criança não vai querer ser negra em nada. O IBGE adora colocar pessoas negras como pardas. País multiétnico só nas pesquisas. Porque quando olho pra TV, brancos são maioria. 11 mortos na França, 2000 em Praga. Jesus e Charles não, eu sou África. Negro, não nego. 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 Não é complexo esse teu preconceito, caô. É complexo o teu medo de se ver inferior. Marcado na pele o que eu sou, minha índole. Seu racismo idiota não é a minha síndrome. Navios negreiros roubaram nossa autoestima. Capitães do mato traíram a nossa melanina. Foram anos de ódio, não existe um dia. Um feriado é muito pouco, não cura quem discrimina. Somos todos iguais, não na fila do banco. A porta sempre trava quando o preto tá passando. Somos todos iguais, não pra polícia que adora sumir os jovens negros da periferia. Me odeiam pela minha cor, dedo em riste. Tem orgulho do que eu sou, eles não são infelizes. Meu cabelo enrolado é bom, aceita isso aí. No fim das contas, só seu preconceito que é ruim. Negro, não nego. 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 Me falou que cabelo ruim é cabelo crespo. O mesmo acha que a princesa libertou os negros. Me falou que dia da consciência negra é regresso. O mesmo falou que sofre de racismo reverso. Senhor de engenho, por que me odeia tanto? Construí esse país e quem ficou com a glória foi o branco. Nas minhas costas os pilares se ergueram cotas. Nunca pedi pra ser escravo, esqueceram. Cota de segregação, é inclusão, é inclusão. Se você é branco não perdeu sua vaga pra mim não. Não precisa esconder a bolsa para 400 anos de escravização, seu dinheiro não paga. E se eu não quero ter que ouvir as suas piadas. Não é vitimismo, é que a gente não vê graça. E se você acha gentil e engraçado, desculpa aí, mas eu não sou obrigado. e 98,7 Mirandela FM. Estamos de volta com o programa Perfeita Alegria. Espero que vocês estejam gostando. Tá gostando? Manda uma mensagem pra gente aí no WhatsApp 982464082 ou então também lá no Twitter @Perfeita Alegria. Pode também mandar uma mensagem aí, né, pro www.radiomirandelafm.com. Além disso, nas redes sociais aí na página do programa Perfeita Alegria, na página do programa da Rádio, na página da Rádio Mirandela FM, na página do programa Perfeita Alegria. Faça aí que nem fizeram na semana passada a José de Leão, a Ana Soneghetti, o José Henrique Tomás e a Drica Borboleta. Mandam aí um recadinho pra gente. Ok, vamos lá, vamos continuar.
Meu irmão Messias, vamos lá. Segundo o documento, né, a polícia que mais mata no Brasil é a do Rio de Janeiro. Em 2016, 538 pessoas perderam a vida pelas armas das tropas do Estado. Quase o dobro do número registrado no ano anterior, que foi 281. No total, 4.222 brasileiros foram mortos pela polícia naquele ano. Por que nossa polícia mata tanto? Como isso poderia mudar? Ajuda a gente aí. Então, Jefferson, eu acho que primeiro de tudo tem um certo despreparo, né? E também a questão da impunidade. No Brasil, nós já falamos aqui, 96% dos homicídios não são solucionados, só 4% chegam a ser denunciados pelo Ministério Público. E com certeza, quando se trata de homicídio cometido por agente da lei, agente de segurança pública, essa proporção é bem menor. Até porque existe um discurso, como nós bem já colocamos. Nós acabamos colocando o nosso semelhante na mira da arma do Estado, porque quando, creio que todos aqui sejam moradores de periferia, algum jovem é morto, principalmente durante a operação policial, vão dizer, mas morreu por quê? Como se tivesse motivo. Não, se morreu, tava devendo. Se morreu é porque alguma coisa fez. Não, o bandido bom é bandido morto. Uma bala perdida atingiu o inocente, o agente da lei foi lá e mascarou atrás de um auto de resistência, chegou na delegacia, Messias, socorreu, entre aspas, Messias, e tal. meu sonho seria ter morreu de bala perdida na Barra da Tijuca, no Leblon. Sim, meu sim. sonho. Sim. Porque no Leblon não tem, na Zona Sul não tem bala perdida. Sim. Por que será que elas não se perdem na Zona Sul? Na favela. Tem Não, no Babilônia, tem no Chapéu Não, Mangueira. tô falando ali. Né? Na Não, Vieira Solto, tem na Avenida Atlântica. Eu fui Moreira. E até o tratamento dos agentes públicos lá na Zona Sul com o cidadão é bem diferenciado. Eu sinto a diferença de tratamento quando eu estou trabalhando no centro do Rio e quando eu estou no lugar onde eu moro. Eu trabalhei em Ipanema, trabalhei em Leblon, trabalhei na Gávea. Né? E aí você vem pra Baixada, é outro paleta. O que eu queria dizer que é o seguinte, né? Na verdade, na preparação desses policiais que vão trabalhar na Zona Sul ou na Baixada, a diferença está exatamente no que é permitido se fazer, tanto numa região quanto na outra. E no que a população permite se fazer também. E outra coisa, e também aqui se a população não permitir, o negócio fica verdade. feio, né? Na verdade, os superiores devem orientar lá os seus comandados a tomarem muito cuidado. Quanto que na Baixada Fluminense... Vai que é nós, tudo Tafarel. Nós somos todos pretinhos, pobres, encarcerados. Preto, pobre, periférico, petista. Aí, isso, e aí aqui a coisa é diferente. Mas a culpa muitas vezes não é, apesar deles poderem mudar isso, a gente faz um apelo aqui aos policiais, aos soldados, aos cabos, aos sargentos, que pensem nisso, que nós somos pessoas iguais a eles, e que eles comecem a pensar de forma diferente, mas isso vai muito do comando, de como o comando quer tratar a população, né? A questão dos números que eles querem apresentar. É número de quê? É número de homicídio que eles querem aumentar para poder mostrar que estão trabalhando. Então, tudo isso é importante a gente ter essa noção, que a gente fica falando polícia, policial, mas tem toda uma estrutura que é montada para os caras trabalharem desse jeito, né? Eu tenho muitos amigos policiais e tem pessoas assim que são pessoas maravilhosas, mas que não pode fazer nada, porque muitas vezes são obrigadas. E agora, o grupo maior tinha que ter essa consciência de que ao tratar alguém mal na Baixada, tá tratando um parente, cara, mal, porque o policial sai da área mais pobre. Não tem um filho de um senador, de um advogado da Zona Sul que queira ser PM. Sim, é porque nós falamos da polícia que mais mata e é também a polícia que mais morre. Até porque, como você falou, o soldado, o cabo, o praça, o sargento... Olha, eu vou falar pra você uma coisa que eu ouvi do deputado estadual Marcelo Freixo, que todo mundo adora fazer discurso de que o Freixo é contra a polícia, defende bandido, não é nada disso. Enfim, eu conheço pessoalmente, nunca votei nele, mas votaria, mas não é discurso político, é pelo trabalho da pessoa mesmo. Em que ele fez uma colocação muito boa numa palestra. Você já ouviu dizer que morreu um oficial da PM? Eu não estou desejando que o oficial da PM morra, não. Mas quem morre é o soldado que mora em Nova Iguaçu, é o cabo que mora em Nilópolis, é o sargento que mora em Queimados, porque o policial ele é um trabalhador como qualquer outro, ele está exposto à guerra como qualquer outro, porque bandido não usa farda, você não sabe, bandido não tem carteira identificando. Mas isso é muito difícil você colocar na cabeça do policial, porque também é muito difícil colocar na cabeça da população da Baixada que ao aderir a essa questão de que cada um tem uma arma,
quem mais vai morrer é a população pobre. Então, isso é muito difícil. Até porque as porque pessoas... quem é que vai ter grana, 10 mil, 15 para comprar uma arma legalizada? Isso é muito difícil das pessoas imaginarem e de olhar e de pensar. O policial, infelizmente, ele ainda não conseguiu entender a importância social que ele tem. E que ele é tão oprimido nessa engrenagem quanto todos nós. Exatamente. Principalmente os que estão na base O dia da que o corporação. policial entender que ele tem uma força social incrível e que a população precisa dele e que a população é igual a ele, Sim. né? Vai mudar muita coisa. É importante a gente parar para pensar nisso. Eu tive num ato dos servidores públicos do Estado no dia 28 de abril de 2017. Foi o dia que eu tomei um tiro de bala de borracha. Desculpa, não foi de servidores, foi contra a reforma trabalhista. Em que uma amiga professora, e aí... na época, os servidores do Estado estavam sem receber. E aí a polícia começou a reprimir a manifestação na Cinelândia, assim, atirando bomba de helicóptero, uma coisa sem precedentes que eu nunca tinha visto. E aí essa amiga professora chegou para um policial e falou: olha só, eu sou servidor igual a você. Eu tô há 52 dias sem um centavo na minha conta igual a você. E aí ele deu aquela quebrada, deu uma diminuída, mas como você falou, tinha um superior ali, ele teve que dar aquela... Até porque eu ia falar disso agora. A gente tem um modelo de polícia hoje, que é o modelo de polícia que atendia a ditadura militar há 50 anos, que é o modelo de polícia que atendia ao Império Português há 200 anos atrás, quando foi fundada a Guarda Real de Polícia, por Dom João VI, né? Na época era príncipe regente, depois veio a ser rei, que tinha como... Você sabe qual era a finalidade? É quase covardia eu perguntar, até porque vocês têm um conhecimento Ele é historiador, muito grande também, historiador, claro, né? nem sei, Mas a Guarda eu não Real sei, de gente, Polícia, pelo amor de Deus. ela tinha como finalidade perseguir negros. Isso aí. Isso aí. E é o que criado a Polícia pra isso. Militar faz hoje, 200 anos depois. A E primeira- essa estrutura da... Agora, eu sei qual é a primeira lei antidroga do Brasil. Eu não sei. É o Código do Criminal do Império. É proibido aos homens negros o uso do cachimbo de pango, que é a maconha. E você sabe que... No fumo de pango. Aí eu já ouvi de um grande amigo que é advogado Aos homens também, negros, tá? que é o André Barros, inclusive mandando fazer um nada abraço pros pro André, negros. que é a Eu não sou negro? que a repressão, o primeiro país a criminalizar a maconha foi o Brasil. Porque o Proibiu chamado os fumo homens- de Angola, ele era utilizado em rituais que, segundo o Império dos Negros, em que recebiam entidades, então era um discurso totalmente religioso no início, por criminalizar a codapéria, as religiões A de matriz primeira lei africana. antidrogas É, do Brasil A é essa. maconha tomou conta do programa. Vamos voltar. Vamos voltar, Gente, eu não senão fumo vou perder nada. já. A gente não Deixa conhece. eu fazer essas perguntas aqui pra Eu gente só poder... fumo cigarro de Eu chocolate. prometo que vai ser um Vamos lá, minuto. faltam 5 Eu minutos. prometo que vai ser só um minuto. Faltam só 5 minutos pra gente Voltando a terminar, falar nessa Messias, pelo alternativa, amor de Deus. a gente O Maranhão precisa- vai bater na gente. A gente precisa reformular esse modelo de segurança pública e de polícia, de uma nova polícia que seja cidadã, desmilitarizada e que seja melhor tanto pro cidadão quanto pro policial também. Agora eu vou fazer um mix aqui pra gente terminar. Beleza. E a Baixada Fluminense? Morre muito jovem preto aqui. E outra coisa, como é que isso acontece aqui? E assim, por final, a gente sabe que o negro ele é a maior vítima da violência até quando ele tem dinheiro, até quando ele mora na Zona Sul. Né? Como é que é isso? Juntei tudo, né? Então mete bronca aí. A gente está falando de uma questão que é social, mas que é principalmente racial. Como já bem foi pontuado, o número de negros, de homicídios de jovens negros cresceu 23%, enquanto de brancos diminuiu. Então a gente está falando mais associado à cor da pele, não só a questão financeira. Agora, entrando aqui na Baixada, né, a situação está para de complicada. Principalmente depois dessa política desastrosa que são as UPPs, essas UPPs de Cabral e Pezão, que foi talvez a pior de todas as medidas de segurança pública já tomadas, que fez com que a criminalidade migrasse em direção à Baixada Fluminense, em direção a outros municípios Espalhou, né? Ficou do muito- estado. E aí, pegando brevemente alguns números, a gente teve um aumento de 400% de roubo de carga na Baixada nos últimos 10 anos. Homicídio quase que triplicou, crimes contra o patrimônio. E a juventude negra é quem está mais exposta, né? E aí, pegando também alguns dados do Atlas da Violência, das 10 cidades, aonde estão aquelas 6 do Nordeste, das 10 cidades mais violentas do país, 2 são do Rio, 2 são da Baixada. Japeri, a sexta colocada. Queimados é a cidade mais violenta do Brasil. Queimados está com uma taxa de homicídio de 134 para 100 mil habitantes. Eu vi, eu já Isso vi é isso. 61 vezes maior
do que a guerra civil da Síria, gente. Nós temos um município do nosso lado que está matando mais do que uma guerra civil. Messias, essa Pô, questão... mas isso não sai, né? Essa questão eu acho muito interessante. Desculpa só te interromper, ô, João, mas olha só, Jefferson. Você lembra do Beltrame dizendo que um tiro na Zona Sul é uma coisa, um tiro na Baixada sim, é outra? sim, Então a nossa vida vale menos do que Não, a mas deles, né? o que eu quero te colocar é o seguinte. A gente está falando assim, o Brasil está muito violento, o Brasil está muito violento, o Brasil está muito violento. No finalzinho da década de 70, eu trabalhava em Belford Roxo. Na época... Era Nova Iguaçu ainda. Mas na época era a guerra do Irã e Iraque. Isso. Já no final, ali 78, 79, já morria mais gente em Belford Roxo, apesar de ainda ser distrito, né, de Nova Iguaçu, mas especificamente no território de Belford Roxo, já morria mais gente do que na guerra do Irã com o Iraque. Aí hoje em Queimados morre mais gente do que na guerra da Síria. Então, assim, gente, em 30 anos, basicamente, o que mudou? Nada, só a mídia. Mudou para pior. Até mas porque só mudou a mídia. a gente fala do crescimento do tráfico, mas também cresce a atuação de miliciano, como era o Esquadrão da Morte, como era o Mão Branca, como era os grupos de extermínio. Nada. Entendeu? Continua assim, sendo milícia. Só mudou o nome. E a forma como atua, porque eu acho que hoje as milícias atuam de uma forma muito mais nociva do que os grupos de extermínio. Mas hoje o miliciano tem o WhatsApp. Antigamente ele tinha que telefonar. Porque tem o poder também econômico, que é muito forte, com exploração de mototáxi, de serviço de gás, de van, entendeu? Olha, gente, tá muito boa a discussão, mas a gente vai ter que encerrar, né? O tempo tá acabando. Eu quero agradecer, Messias, a sua presença. A gente ia tocar mais uma música, a gente nem vai tocar, porque o tempo estourou. E eu agradeço a você, Messias, aí a sua participação. Quer deixar um abraço para alguém? Então, eu que agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição para estar aqui novamente. Gostei muito. Deixar um beijo para minha esposa, Suelen, que está aqui presente. Para minhas amigas Jéssica, Tainá. Eu não vou esquecer o nome de todo mundo. Eu sei que elas vão me ouvir lá no sábado. Para Débora, para meus companheiros de movimento social, movimento político, movimento de juventude, movimento estudantil. É isso aí. Obrigado pela audiência. Tá cheio de movimento. Um beijo no coração de todo mundo. Vamos construir uma sociedade melhor aí para todas e todos. Perdão para quem eu esqueci de mandar um beijo, um abraço. Vou mandar um beijo, um abraço para Lidiane, nossa querida amiga. Lidiane, minha amiga Marta também. Vai estar todo mundo. E aí o Messias entregou o que a gente ia falar no final. Que o programa é gravado, hoje é gravado. Você que mandou mensagem, talvez a gente não responda na hora. Mas a gente vai responder depois. Agradeço a participação. E se você ainda quer deixar suas impressões sobre o programa, por favor, escreva lá na nossa rede social. Escreva na rede social da rádio, né, a Mirandela FM. Mande uma mensagem também pelo www.radiomirandela.com. Ou pode deixar uma mensagem mesmo no WhatsApp, 982464082. Fala aí, Messias. Quase que eu esqueço de 3 abraços muito importantes dos meus amigos George e Mariana, que está construindo o projeto Informando comigo lá em Nova Iguaçu. Meu amigo Luiz Novaes também ajuda bastante a gente lá. Povo da Baixada, um abraço, meus amigos, minhas amigas. Eu sei que eu vou esquecer, então um beijo e um abraço no coração de todo mundo. Tchau. Tá, então vamos fazer aqui a oração final, né? Querendo aqui mandar um abraço para a fraternidade da UFS, aqui da Nossa Senhora Aparecida, a Ordem Franciscana Secular. Hoje, nossos irmãos, alguns estão lá em Niterói, comemorando os 40 anos da nova regra franciscana, da regra mais nova nossa. A gente quer mandar um abraço para todos os irmãos da UFS que estão pelo Brasil comemorando o dia de hoje. 40 anos que o Papa Paulo VI editou a bula de autorização da nossa regra. Além disso, a gente quer mandar um abraço para a Júvula e avisar a juventude que é crítica, uma juventude que quer participar de uma igreja diferente, que esses irmãos podem participar dos encontros da Júfala no primeiro domingo, às 10 da manhã, e no terceiro domingo também às 10 da manhã, são convidados. E quem quiser conhecer o UFS, que é o pessoal acima de 30 anos, mais experiente, que só joga no meio de campo ali, né? Pessoal mais veterano, todo terceiro domingo, 9 horas da manhã, no salão aqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida, vocês são nossos convidados. Mais algum aviso, irmão? Só esse aviso aí. Inclusive, eu vou estar no Encontro da Regra, né? Por isso que a gente está gravando hoje. Eu estou aqui, eu vou estar viajando, passeando, vou tirar um lazer com a família, que também a gente merece, tá bom? Já que eu vou para Niterói a trabalho, ele vai passear. Isso aí. Aí o cara diz assim, pô, alguém tem que ser feliz nesse negócio, né? Quem vai trabalhar é mais feliz do que quem vai descansar. Mas vamos lá. A gente vai terminar aqui fazendo a oração final. Senhor, queremos pedir pela mudança de ótica racial neste país, que os jovens negros sejam vistos como os filhos da terra, que têm direito às mesmas oportunidades e à mesma proteção que todos os outros.
que sejamos um país justo e fraterno, que o poder público seja usado para garantir direitos e não privilégios, que em cada coração nasça o desejo de ver o outro como igual, que os filhos de cada um sejam os filhos de todos. Queremos também pedir pela Ordem Franciscana Secular, que hoje comemora os 40 anos de sua regra. Que este documento, inspirado nos desejos e reflexões de Francisco e Clara de Assis, seja, a partir do Evangelho, a luz para a nossa caminhada espiritual. Obrigado, Pai, por mais esse programa. Abençoa cada um de nós que estamos unidos pelas ondas da rádio e da internet. Dai-nos paz, justiça e fraternidade. É o que pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem! Vem aí, Bem Viver, com o nosso amigo Manuelito. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. ZYL 951, Rádio Mirandela FM, Nilópolis, Rio de Janeiro. O Grupo de Oração Pedra Viva da Paróquia Nossa Senhora Aparecida apresenta o terceiro Pedra Viva na Praça. Venha participar deste grande grupo de oração e sinta o amor de Deus. Será no domingo, dia 24 de junho, às 19h.